Eu cresci em um vilarejo no interior do Ceará, onde as histórias e lendas do povo mais pareciam um reflexo da própria realidade. Uma dessas histórias, que circulava entre os mais velhos, era a de Dona Anália, uma mulher velha, solitária e misteriosa que morava em uma casinha de taipa afastada do centro da cidade. Aparentemente, Dona Anália era apenas uma velha que passava seus dias em silêncio, mas na verdade, ela guardava um segredo terrível. Diziam que ela tinha o poder de se transformar em um bicho, e que, em noites de lua cheia, ela se transformava em uma criatura aterradora, que rondava o vilarejo em busca de vítimas. Eu sempre escutei os mais velhos falarem sobre ela, mas nunca acreditei de verdade. Afinal, quem acreditaria numa história tão absurda? A lenda dizia que a transformação acontecia quando ela sentia alguma emoção forte, geralmente raiva ou ódio. Então, ela se tornava um bicho, um lobo, uma fera, alguém ou algo que pudesse causar medo. Uma noite, quando eu estava com 18 anos, algo aconteceu que me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre aquela história. O dia tinha sido cansativo e eu estava voltando para casa após visitar uma amiga que morava perto da roça. A noite estava sem lua, e o céu estava carregado de nuvens escuras. Era uma noite típica de fim de inverno, abafada e cheia de mistério. Eu sabia que meu caminho passava perto da casa de Dona Anália, mas, como sempre fazia, ignorei qualquer pensamento que tentasse me fazer temer a velha. Ela já era uma figura fantasmagórica na minha cabeça, uma sombra do passado, algo que nunca mais seria uma ameaça. Mas o que aconteceu naquela noite, ao caminhar por aquela estrada deserta, fez com que todas as minhas certezas desmoronassem. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. Eu estava acostumada com o som das folhas ao vento, o barulho dos animais noturnos, mas tudo estava em um silêncio profundo. Não havia nada, nem o canto dos grilos. Só o som dos meus passos pesados na estrada de terra. Foi então que, ao longe, eu vi uma figura encurvada, caminhando na direção oposta. No começo, achei que fosse algum morador do vilarejo, alguém que também estava voltando para casa. Mas à medida que a figura se aproximava, eu fui percebendo que era Dona Anália. Ela estava usando uma capa preta, com o capô cobrindo parcialmente seu rosto. Sua presença me fez gelar por dentro, e algo na minha mente começou a me incomodar, a me alertar de que algo estava errado. Quando ela me viu, parou imediatamente. Eu tentei disfarçar o medo e cumprimentei-a com um sorriso tímido, mas ela não respondeu. Seus olhos, que antes eram pequenos e cansados, agora estavam fixos em mim, com uma intensidade assustadora. Algo naqueles olhos parecia diferente, como se houvesse algo de não humano ali. Boa noite, Dona Anália, tentei dizer, minha voz falhando um pouco. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, me olhando. Eu sentia um arrepio subir pela minha espinha, e uma sensação estranha de que a velha estava me observando de uma maneira mais profunda do que simplesmente me vendo como uma pessoa. Foi quando ela disse, com uma voz baixa e quase inaudível: "Não fique na estrada depois das 9. Ou você pode ver o que não deve ver." Eu congelei. Na hora, achei que era apenas um aviso. Talvez uma superstição qualquer que ela quisesse me passar. Mas algo me dizia que havia mais naquela frase do que apenas palavras soltas. A velha então virou-se lentamente e começou a andar na direção oposta, em um ritmo muito mais rápido do que eu imaginava para alguém da sua idade. Eu, sem saber o que fazer, segui com meu caminho, mas de repente, o som dos meus passos começou a se misturar com outro som. Era um som de passos apressados atrás de mim. Não conseguia identificar se vinha de alguém ou de algum animal, mas o som ficava mais forte e mais próximo a cada segundo. Olhei por cima do ombro. Para o meu horror, vi uma sombra gigantesca se movendo rapidamente, correndo atrás de mim. Não vi a figura completa, mas eu sabia que algo estava ali, seguindo-me, e a sensação de ser caçada tomou conta de mim. Meu corpo estava paralisado, mas meus pés estavam se movendo mecanicamente, indo em direção à minha casa, cada vez mais rápido. Eu ouvia o som daquilo que me perseguia, e de repente, quando olhei novamente para trás, vi uma forma enorme, uma criatura com olhos brilhantes e um corpo coberto por pelos escuros e selvagens. Era ela. Era Dona Anália. Ela não estava mais humana. Ela havia se transformado em um monstro. Eu não sabia como explicar aquilo, mas era óbvio para mim que a lenda era verdadeira. A velha tinha se tornado aquilo que todo o povo do vilarejo temia. Ela estava ali, se aproximando de mim com garras afiadas e dentes enormes, e eu sabia que a minha vida estava em risco. O medo tomou conta de mim e eu comecei a correr com todas as minhas forças.
Não olhei para trás. Não queria ver o que ela faria, mas o som de suas patas batendo no chão me perseguiu até o momento em que eu finalmente entrei em casa e tranquei todas as portas. Eu nunca contei para ninguém o que vi naquela noite. As pessoas ainda falam de Dona Anália, mas eu nunca mencionei que, sim, a velha realmente virava bicho, como todos diziam. Eu sei o que vi, e isso mudou tudo. Eu não sou mais a mesma depois daquela noite. O medo do que aconteceu ainda me assombra. Toda vez que a lua cheia aparece, fico com um frio na espinha, me perguntando se ela ainda está por aí, à espera de sua próxima vítima. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Felipe, e nasci e cresci no interior do Ceará, onde as noites são longas e as histórias de assombração fazem parte da cultura local. Durante muitos anos, eu pensei que tudo não passava de mitos e lendas criadas pelos mais velhos para nos assustar. Eu estava enganado. O que vivi e o que presenciei mudou para sempre a minha forma de enxergar o mundo. A história que vou contar aconteceu há cerca de 6 anos, quando eu ainda morava em uma pequena cidade chamada Morada Nova. O interior do Ceará tem aquele clima seco, com pouca chuva, e as casas, geralmente de barro, formam um conjunto simples de povoado. A vida lá era difícil, mas a gente se acostumava. O que me deixou marcado, porém, foi a velha Maria do Carmo, uma senhora que morava na periferia da cidade e que todos evitavam. Ela era uma mulher estranha, com os olhos fundos e sempre vestindo roupas largas e sujas. Não sabia ao certo a sua idade, mas ela parecia muito mais velha do que realmente era. A voz dela era rouca e a aparência, grotesca. Ela morava sozinha em uma casa afastada, quase no fim do mundo, e ninguém sabia muito sobre ela. O que se falava, porém, era que ela tinha poderes sobrenaturais, ou melhor, que ela se transformava em um bicho à noite. A história de Maria do Carmo era contada nas esquinas, nas rodas de conversa, e sempre vinha com um tom de medo. As crianças tinham medo de sair de casa depois que o sol se punha, pois as histórias da velha virando bicho se espalhavam como fogo no mato. Mas, confesso, eu não acreditava em nada disso. Era apenas uma história para assustar os mais novos, eu pensava. Eu, como qualquer jovem curioso, me afastava de tudo isso e sempre procurava entender o que acontecia por trás das histórias. Foi nessa época que meu primo, Carlos, me contou algo que me arrepiou até os ossos. Carlos, mais velho e com mais experiência, era um homem muito respeitado na cidade. Ele sempre esteve mais ligado à parte religiosa e espiritual da vida do povoado. Ele me alertou de maneira séria, com olhos muito preocupados, dizendo que a velha Maria do Carmo era, na verdade, uma bruxa. E pior, ela fazia pactos com forças que não deviam ser mexidas. Ela se transformava em um bicho, mas não qualquer bicho. Ela se tornava um lobo com olhos vermelhos e garras afiadas. Fiquei cético, mas os relatos de algumas pessoas começaram a mexer com a minha cabeça. Contavam que, nas noites de lua cheia, havia desaparecimentos misteriosos na região. Cães que sumiam, gado que aparecia morto, e pessoas que se aventuravam à noite pela cidade diziam ter ouvido grunhidos e uivos de uma fera, mas quando corriam em direção ao som, nada viam. Foi numa dessas noites que o pesadelo realmente começou. Eu estava voltando de um barzinho com alguns amigos, depois de um dia de trabalho no campo. A cidade estava calma, mas o vento quente da noite parecia mais pesado do que o normal. Quando passei pela estrada de terra que levava à minha casa, vi algo estranho à distância. Uma figura, encurvada, caminhava sozinha pela estrada. A princípio, pensei ser algum morador da cidade, mas o comportamento da pessoa não era normal. Ela parecia andar de forma arrastada, como se estivesse tendo dificuldades para se mover. Fui me aproximando devagar, até perceber que se tratava da velha Maria do Carmo. Ela estava sozinha, o que era ainda mais estranho, pois ela raramente andava por ali sozinha àquela hora. E eu sabia que ela tinha uma casa afastada, mas nunca a vi tão distante de sua residência. Ao me aproximar mais, percebi que os olhos dela estavam completamente negros, como se o brilho da lua tivesse sumido dentro deles. Eu parei, sem querer, falei em voz alta. Maria, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ela se virou lentamente, com um olhar vazio. Eu tenho que ir até lá. A lua me chama, ela disse, a voz rouca, como se estivesse falando de algo distante. Eu fiquei parado, ainda cético, mas algo me dizia que aquilo não estava certo. De repente, ela olhou para o lado e eu segui seu olhar.
Naquele instante, vi um vulto escuro se movendo rapidamente entre os arbustos. Eu sentia uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando. Maria do Carmo então deu um sorriso torto, e eu vi algo muito estranho em sua boca. Seus dentes eram longos e afiados, como presas. Antes que eu pudesse reagir, a velha deu um passo à frente, e uma onda de terror me tomou. Ela começou a se contorcer, sua pele se esticando como se algo estivesse se espalhando por dentro de seu corpo. De repente, ela caiu no chão, soltando um grunhido grotesco. Eu dei um passo para trás, mas já era tarde demais. Algo se movia à minha frente, não mais como uma mulher, mas como uma criatura monstruosa, de pelo escuro, com olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Eu vi garras saindo das suas mãos, agora transformadas em patas, e sua boca se alargava de uma forma horrível. Eu não sabia o que fazer. Corri o mais rápido que pude, mas o som das garras se aproximando e o uivo da criatura atrás de mim me deixaram completamente paralisado de medo. Quando olhei para trás, vi o vulto da velha, ou do bicho que ela se tornará, se distanciando para os arbustos, mas o uivo ainda ecoava em meus ouvidos. Cheguei em casa tremendo, sem fôlego, e fiquei acordado a noite toda, com os olhos abertos. Nunca tinha sentido tanto medo em minha vida. A lenda que eu pensava ser apenas um conto de avó, uma história para assustar, se tornará a minha realidade. No dia seguinte, os rumores começaram a se espalhar. Alguém havia visto um grande lobo se aproximando da cidade na noite anterior. Mas não era um lobo comum, não. Era a velha Maria do Carmo. As coisas nunca mais foram as mesmas depois daquela noite. Não era só a velha que se transformava em bicho, mas algo maligno estava ali, rondando o povoado, esperando. Hoje, quando a lua cheia aparece no céu, eu me lembro daquilo e me pergunto, será que Maria do Carmo ainda está lá, esperando alguém mais para se alimentar? Nunca pensei que seria capaz de escrever sobre o que vivi naquele povoado esquecido no interior do Ceará. Por muito tempo, eu achei que a lenda da velha que virava bicho não passava de uma história de avó, que os mais velhos contavam para assustar as crianças. Mas o que aconteceu comigo foi tão real, tão aterrador, que não posso mais ignorar. Meu nome é Lucas, e naquela época eu trabalhava como assistente de pedreiro em um projeto de construção na pequena cidade de Morada Nova. Era uma cidade pacata, sem muitos moradores e com um ambiente um tanto isolado. Por ser uma cidade rural, o povo estava acostumado a tradições e lendas que se passavam de geração em geração. A história da velha que virava bicho era uma dessas lendas que todos conheciam, mas ninguém realmente acreditava. Eu lembro claramente da primeira vez que ouvi a história. Estávamos no fim do expediente, e alguns dos trabalhadores estavam reunidos no refeitório improvisado, rindo e contando histórias. De repente, um dos mais velhos, seu nome era Seu Benedito, disse que ele conhecia o segredo da velha, e eu, como todo jovem curioso, quis saber mais. Vocês sabem que a velha Maria do Carmo não é uma pessoa comum, né? Disse ele, com uma expressão que parecia um misto de medo e respeito. Dizem que ela foi amaldiçoada há muitos anos, e toda noite, quando a lua tá cheia, ela vira um bicho. Não um bicho qualquer, mas uma fera que caça pela noite. Eu dei risada na hora, achando que ele estava apenas inventando uma história para nos assustar. Mas a reação dos outros na mesa não era de brincadeira. Alguns evitavam olhar para ele, enquanto outros pareciam tensos, como se aquele nome, Maria do Carmo, fosse algo tabu. Não é história de pescador, rapaz, continuou Seu Benedito, com a voz grave. Eu já vi, e muitos já viram. Ela não é de aparecer durante o dia, mas de noite, se você cruzar o caminho dela, vai se arrepender. E foi aí que tudo começou. As noites naquela cidade tinham algo estranho. Por mais que fosse um lugar simples e rural, havia um silêncio peculiar no ar quando a noite caía. O povoado parecia se encolher, se esconder. E as pessoas, principalmente os mais velhos, evitavam sair de casa após o anoitecer. Tudo começou a fazer sentido quando, em uma noite quente de verão, a construção em que eu estava trabalhando ficou paralisada por conta de um acidente. O pedreiro-chefe, Seu Antônio, estava com um machucado no pé, e todos tiveram que esperar até o dia seguinte para que ele fosse atendido na cidade mais próxima. Eu não queria ficar ali sozinho, então decidi dar uma volta na cidade. Passei pelas ruas estreitas e desertas, ouvindo o som do vento que soprava pelas folhas secas das árvores, até que cheguei perto da casa da tal Maria do Carmo. Ela morava sozinha na parte mais afastada da cidade,
em uma casa simples e velha. Eu tinha ouvido falar dela, mas nunca a vi de perto. Todos diziam que ela era uma senhora de idade, muito isolada, mas que ninguém sabia ao certo o que ela fazia da vida. Naquela noite, algo estava no ar. O cheiro da terra molhada misturado ao ar quente da madrugada fazia com que eu me sentisse inquieto. Quando passei em frente à casa da velha, notei algo estranho. Havia uma luz fraca dentro da casa, mas a porta estava entreaberta. Eu hesitei, mas meu impulso de curiosidade me levou até lá. Foi quando eu ouvi o som. Não era um som de gente. Era um grunhido, algo profundo, que ecoava lá de dentro da casa. Meus pés ficaram paralisados no lugar. Senti um frio na espinha. O som continuou por mais alguns segundos. De repente, a porta se abriu com um rangido baixo. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Mas a velha apareceu na porta, com seus olhos grandes e arregalados, mais brilhantes do que eu jamais imaginara. Ela me olhou por alguns segundos, e a expressão dela era como se estivesse avaliando cada movimento meu. O ar parecia denso, pesado. Ela então, calmamente, disse: "Não se atreva a ficar aqui depois da noite cair, meu rapaz. A lua cheia traz o bicho de volta." Eu, assustado e sem saber o que responder, apenas me afastei lentamente. Naquela noite, senti algo rondando a cidade. Algo que não deveria estar ali. No dia seguinte, o povoado estava mais agitado. Alguns dos moradores estavam falando sobre o desaparecimento de um animal, um cachorro que havia sumido misteriosamente durante a madrugada. Não muito tempo depois, as histórias começaram a surgir. O senhor do bar, seu Joaquim, jurava que viu uma figura estranha caminhando pelas ruas à noite, uma sombra que se movia de maneira estranha, como um animal, mas com a forma de uma pessoa. Ele descreveu uma figura curvada, com olhos que brilhavam no escuro, e um cheiro de carne podre que se espalhava por onde passava. Quando eu voltei para casa naquela noite, o pavor estava tomando conta de mim. A cada passo, sentia como se estivesse sendo observado. Quando passei em frente à casa da velha Maria do Carmo, ouvi um som vindo de dentro da casa, mas não era mais um grunhido. Era um uivo gutural, como se um lobo estivesse chamando pela lua. Não consegui mais ignorar a sensação de que algo estava errado. Naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, eu decidi voltar até lá. A curiosidade me consumia, e eu precisava saber a verdade. Eu sabia que deveria ter ficado em casa, mas algo me puxava para aquela casa. Eu encontrei a porta entreaberta novamente, e entrei. A casa estava fria, muito mais fria do que deveria estar. O ar estava denso, e a cada passo que eu dava, o som dos meus pés no piso de madeira parecia ecoar mais forte. Quando cheguei à sala, vi algo que me fez quase desmaiar. A velha Maria do Carmo estava no centro da sala, de pé, com os braços estendidos, seus olhos brilhando intensamente na escuridão. Mas a transformação dela era grotesca. Ela estava mudando, sua pele parecia esticar e se retorcer, seu corpo contorcia, e seus dentes se alongavam, afiando-se como garras de um predador. Ela me olhou com um sorriso monstruoso, e foi nesse momento que eu percebi a verdade. A lenda era real. Ela não era uma simples velha, mas uma criatura que se alimentava das almas e da carne dos incautos que passavam por ali durante a noite. O uivo que eu havia ouvido não era um simples som, mas o chamado para sua transformação, para o momento em que ela tomaria a forma de um bicho. Eu consegui fugir por pouco, e nunca mais voltei à morada nova. Até hoje, quando vejo a lua cheia, me lembro daquele olhar da velha, dos seus olhos brilhando como se fossem feitos de puro ódio e maldade. Sei que ela ainda está lá, esperando por mais vítimas. E, até hoje, não sei se o pior não foi o que eu vi, mas o que aconteceu comigo depois. Porque, em meu pesadelo constante, sempre vejo aqueles olhos me observando, me esperando, prontos para me pegar na próxima lua cheia. A velha, ou o que ela realmente era, ainda ronda as memórias dos que vivem por lá. E a cada dia que passa, me sinto mais perdido, mais amaldiçoado por aquilo que vi. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em histórias sobrenaturais. Sempre achei que o medo era apenas fruto da nossa imaginação, algo alimentado por filmes e contos de terror. Mas uma experiência mudou minha visão para sempre, e até hoje, toda vez que penso nela, meu coração acelera e um arrepio percorre minha espinha. Foi uma noite quente de verão quando decidi fazer algo impulsivo. Um grupo de amigos e eu estávamos sentados em uma praça, conversando sobre viagens e nossas próximas aventuras.
Foi aí que alguém mencionou o cemitério abandonado na periferia da cidade. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse cemitério, mas a curiosidade logo tomou conta de mim. O lugar tinha uma fama estranha, e todos os moradores ao redor falavam dele com um certo receio. Diziam que era um lugar perigoso e que ninguém deveria se aproximar após o anoitecer. Claro, isso só aumentou minha vontade de ver o lugar com meus próprios olhos. Acabei convencendo alguns amigos a ir comigo. A ideia era só dar uma volta rápida, tirar algumas fotos e sair antes que ficasse tarde. Pegamos alguns carros e seguimos pela estrada até a entrada do cemitério. Quando chegamos, a primeira coisa que chamou minha atenção foi a completa escuridão. O local era cercado por um muro alto, coberto por trepadeiras e plantas, que quase ocultavam a entrada. O portão estava enferrujado e parcialmente aberto, como se estivesse convidando para entrar, mas ao mesmo tempo alertando para algo sombrio que poderia nos esperar lá dentro. Apesar do frio na barriga, entrei sem hesitar. A sensação de estar em um lugar esquecido pelo tempo me deixava inquieto, mas não queria demonstrar medo na frente dos meus amigos. As lápides, quase todas quebradas ou tombadas, estavam cobertas por musgo e sujeira. O silêncio era absoluto, nem mesmo os sons da cidade conseguiam alcançar aquele lugar isolado. Era como se estivéssemos em um outro mundo, onde o tempo não passava. Andamos por entre as sepulturas, tirando algumas fotos e fazendo piadas nervosas para aliviar a tensão. Mas logo algo começou a me incomodar. Eu sentia como se estivesse sendo observado, uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos vigiando das sombras. Não falei nada para os meus amigos, pois sabia que eles iriam zombar de mim, então continuei andando, tentando ignorar aquela sensação. De repente, ouvimos um barulho vindo de algum lugar mais adentro do cemitério. Era como se algo tivesse caído, um som abafado, mas claro o suficiente para nos alertar. Todos nós paramos, e o riso nervoso deu lugar a um silêncio tenso. Foi só o vento, alguém disse, tentando desconversar, mas todos sabíamos que não era. Algo não estava certo. Continuamos andando, agora mais cautelosos. À medida que nos aprofundávamos, a atmosfera parecia mais pesada. O ar estava úmido, e uma neblina estranha começou a se formar, tornando a visibilidade ainda mais difícil. Eu estava prestes a sugerir que voltássemos quando algo estranho aconteceu. Uma das lápides à nossa frente se mexeu. Era uma pedra grande, mas parecia que alguém a empurrava debaixo da terra. Eu congelei. Um arrepio tomou conta de todo o meu corpo, e quando olhei para os meus amigos, vi que todos estavam tão assustados quanto eu. Sem saber o que fazer, sugere que saíssemos dali, mas antes que pudéssemos dar um passo, uma voz baixa e rouca veio de trás de uma das árvores. Vocês não deveriam estar aqui. Todos nos viramos assustados, mas não vimos ninguém. A voz parecia ter vindo de dentro da própria terra, como se o vento a tivesse carregado. O medo tomou conta de mim, e por um momento, eu pensei em correr, mas as minhas pernas estavam imóveis. Meu corpo estava congelado pelo pavor. Os amigos estavam tão paralisados quanto eu. Foi então que uma sombra, quase imperceptível, se moveu entre as lápides, e uma figura encapuzada apareceu à nossa frente. Seu rosto estava coberto, mas havia algo em seus olhos que transmitia uma sensação de morte. Como se ele fosse uma parte daquele lugar, como se o cemitério fosse seu lar. Ele não se movia, apenas nos observava, com os olhos brilhando na escuridão. Não consegui controlar o pânico. Eu sabia que precisava sair dali, e com um impulso, comecei a correr na direção oposta. Os outros me seguiram, mas a neblina e o terreno irregular tornavam a fuga mais difícil. A cada passo que dávamos, a sensação de que estávamos sendo seguidos aumentava. O som de passos ecoava ao nosso redor, mas não havia ninguém. O ar estava denso, pesado, como se o próprio cemitério estivesse nos prendendo. Conseguimos finalmente chegar até o portão, mas quando tentamos sair, ele estava fechado. Tentamos de tudo para abrir, mas a ferrugem e a força do metal impediram. Olhei para trás e vi a sombra da figura encapuzada se aproximando lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Senti que, se ficasse ali mais um segundo, algo horrível aconteceria. Então, sem mais opções, pulei o muro. Caí do outro lado, e logo os outros seguiram. Corremos até o carro, sem olhar para trás. Eu estava suando frio, meu corpo tremia, e o ar parecia pesado, como se algo nos estivesse observando ainda. Quando finalmente entramos no carro e saímos dali, não olhei para o cemitério. Eu sabia que, se olhasse, veria aquela sombra nos observando,
mas eu estava com medo demais para encarar aquilo. Até hoje, sempre que passo perto daquele cemitério, sinto o medo voltar. Nunca mais voltei lá, e não sei o que aconteceu naquele lugar, mas sei que o que vi e senti não foi normal. Hoje, tento bloquear da minha mente aquela figura encapuzada, mas não consigo. O cemitério permanece lá, isolado, esquecido por todos, mas para mim, é um lembrete constante de que, às vezes, há lugares onde o medo não é apenas fruto da nossa imaginação.